Olá, boa noite. É notícia e entrevista hoje Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL e futuro candidato a prefeito de São Paulo. Boulos, boa noite para você, obrigado por nos dar essa entrevista. Boa noite, Kennedy, um prazer estar aqui contigo, com todo mundo que acompanha a gente aqui na Rede TV. Uma satisfação poder fazer esse bate-papo. Prazer é nosso. Olha só, Boulos, a gente vai falar muito do que está acontecendo em Brasília, porque foi uma semana muito quente na articulação política, mas é importante tratar das questões lá de São Paulo. Eu queria começar a entrevista por São Paulo. Por que você quer ser prefeito de São Paulo? Kennedy, eu sou nascido, crescido na cidade de São Paulo. É a minha cidade, a cidade que eu amo, que eu convivo, a cidade que eu crio minhas filhas. E eu fico, acho que com boa parte da cidade, não só triste, mas indignado com a situação da cidade de São Paulo hoje. Nós somos a maior metrópole da América Latina, a cidade mais rica do país, e São Paulo está abandonada. Se anda pelas ruas, é lixo, é buraco para todo lado, é difícil achar um semáforo que funciona. É as pessoas, quer dizer, pega a população em situação de rua sendo tratada como se não fosse gente. E não é por falta de dinheiro. São Paulo tem 35 bilhões em caixa, o maior orçamento da sua história. Aí você vai ver, no período de chuvas no início desse ano, né, que sempre tem as calamidades, tragédias anunciadas, quer dizer, até março, até as águas de março, tinha gasto 3% do orçamento anual de combate à enchente. Nós temos uma cidade que está caótica, abandonada, e eu acredito que São Paulo pode ser muito mais do que isso. Pois é, Boulos, é uma avaliação sua da gestão do Ricardo Nunes, que é o atual prefeito do MDB, mas ele é uma continuidade do Bruno Covas e do João Dória. Essas gestões, elas privilegiaram o caixa da cidade, a questão fiscal, e não fizeram os investimentos necessários? Como é que você avalia por que é uma cidade que tem dinheiro e está do jeito que está? Olha, é lógico que a responsabilidade fiscal é importante para você governar uma cidade. Agora, tem que ter responsabilidade social junto. Cidade não é banco, prefeitura não é banco. Para você apresentar o balancete e dizer, olha, tenho mais fundo em caixa, tenho mais... Pô, enquanto as pessoas estão morrendo, enquanto criança está revirando lixo para comer na cidade, enquanto a meta era construir não sei quantos quilômetros de corredor, não fez nada, a meta era construir não sei quantos céus, não fez nada, reformar tantas escolas municipais, não fez nada. Aliás, é uma continuidade piorada, eu diria, porque recentemente o prefeito Ricardo Nunes foi rever o plano de metas feito pelo Bruno Covas e foi criticado amplamente por ex-secretários do Bruno, por gente que era ali braço direito da gestão do Bruno Covas, porque abandonou as metas de gestão. Eu acho que ali nós temos um problema, Kennedy, primeiro de falta de projeto, de visão de cidade. Veja, o mundo todo, as cidades globais estão no século XXI. Eu fui agora visitar a prefeita de Santiago. Santiago é a cidade fora da China com maior proporção de ônibus elétricos. O mundo está discutindo eletrificação do transporte, transição energética, redução de distâncias. Eu vou visitar a Anne Hidalgo, prefeita de Paris, que está com um projeto incrível que é o Paris 15 Minutos. Aproximar local de trabalho de local de moradia, melhorar a qualidade de vida na cidade. Fui recentemente para Lisboa conhecer projeto de energia solar, de tratamento dos resíduos sólidos. Ou seja, as cidades globais, não só na Europa, mas na América Latina, estão pensando em inovação. São Paulo não tapa buraco de rua. É uma falta de visão, de projeto e uma incapacidade de gestão. É viável uma eletrificação, por exemplo, dos ônibus, dos táxis, inclusive que tem impacto para diminuir a poluição, melhorar a qualidade do ar na cidade de São Paulo? É viável fazer isso em 4 anos, Boulos? Plenamente, óbvio. Em 4 anos você não vai eletrificar 100% da frota. Mas havia uma meta, no plano de metas, de eletrificar, se eu não me engano, acho que era 20% da frota. Eu preciso pegar depois o dado direitinho. Não se fez. Não se fez absolutamente nada. Você tem que começar de algum lugar, né, Kennedy? E aí, veja, eu fui conhecendo a experiência de Santiago, andei nos ônibus elétricos lá. Não é apenas você reduzir a emissão de carbono, é você reduzir a poluição sonora. Quer dizer, todo mundo sabe quando aquele ônibus dá a partida ali depois que para no ponto, é aquele barulhão para quem está dentro, para quem está fora. Ou seja, ali é um ônibus silencioso. E você tem que pensar isso numa escala muito maior, né? Por exemplo, comunidades de energia solar. Está se discutindo hoje, aliás, é realidade em várias cidades globais, né? Você fazer esse compartilhamento de energia solar.
o debate sobre carros elétricos e, sobretudo, o debate sobre estímulo ao transporte público. Sim. Agora, não adianta você falar para as pessoas só, tira o carro de casa, fica com o carro em casa e não dá alternativa de um transporte público decente. Aí fica no gogó. Elas vão continuar usando o carro. Você vai ter aquele trânsito lá em São Paulo de quem sai da M-Boi Mirim, do Fundão, e demora 2 horas para chegar em Santo Amaro, de quem sai lá do Fundão de Perus, no Recanto dos Humildes, para poder chegar no centro é mais 2 horas, de quem sai da cidade de Tiradentes, na Zona Leste, é mais 2 horas. Ou seja, isso não tem qualidade de vida. A questão da tarifa zero no transporte público em São Paulo, né, que o Ricardo Nunes chegou a aventar, prometeu, não vai conseguir implementar. O que você acha dessa ideia e se você acha viável para um mandato de 4 anos? Eu defendi a tarifa zero quando fui candidato em 2020, fui ao segundo turno, e o Ricardo Nunes, que estava na outra chapa, dizia que era absolutamente impossível, que não dava, que era utopia, ilusão. Veja, eu defendo o transporte como direito e a viabilização da tarifa zero. Agora, isso não se pode fazer sem planejamento e de forma eleitoreira, que era o que ele queria fazer e por isso não conseguiu. Para você fazer tarifa zero numa cidade como São Paulo, que nós estamos falando de 12 milhões de habitantes, para você fazer tarifa zero aí, primeiro, você tem que discutir integração com o metrô. Porque se você não faz a integração com o metrô, né, os milhões de passageiros do metrô, né, você vai ter uma tendência de irem no ônibus, você vai colapsar o sistema de ônibus. Tem a Grande São Paulo também. Toda a Grande São Paulo na CPTM e tudo mais. Segundo, você tem que fazer testes de forma planejada. Você começa a tarifa zero aos domingos. Comece de madrugada. Você vai fazendo teste, porque quando há tarifa zero, nas experiências de todas as cidades que fizeram, obviamente há uma maior demanda pelo transporte. De gente que não tinha como pagar e passa, como é de graça, andar no transporte público, e de gente que ia a outras opções e fala, pô, pega Uber. A pessoa calcula hoje, ela está lá e fala, pô, eu estou com mais 2 amigos, né? Um Uber vai dar R$20 para eu chegar daqui até o lugar que nós queremos ir. Se eu for de ônibus, 3 passagens, vai dar R$15 praticamente. Então a pessoa calcula, ela pega o Uber. Se o ônibus for tarifa zero, vai tender a ter um aumento. Isso precisa ser estudado, ter planejamento. Isso precisa ser feito com o interesse da cidade e não com o interesse das empresas, então, sobretudo. Se eleito, de começar a implementar. Eu tenho um compromisso de iniciar a implementação de tarifa zero, de fazer essa ampliação de testes e de chamar as empresas concessionárias do serviço de transporte na mesa e discutir também abertura de planilha, de custos, discutir a mudança da remuneração do subsídio, que já está prevista na licitação anterior e não foi feita. Qual é o problema, Kennedy? Na maior parte das cidades, o pagamento para as empresas é feito por quilômetro rodado, que é o custo real. Certo? Você pega, quantas viagens você fez, quantos quilômetros rodou. Em São Paulo, ainda é feito por número de passageiros. Isso gera uma distorção. Porque, pensa, eu sou empresário, a prefeitura vai me pagar por quantos passageiros eu levo. Uma empresa, isso é da natureza do nosso sistema econômico, ela vai querer aumentar a rentabilidade, maximizar o lucro dela. O ônibus. O que ela vai fazer? É melhor, se eu tenho, eu aumentar, tinha ônibus a cada 15 minutos nessa linha, é melhor eu estender isso um pouco, porque eu vou lotar mais os ônibus, vai ter menos ônibus em circulação, eu gasto menos em combustível, menos em pagamento de motorista, menos em pagamento de cobrador e recebo mesmo. Essa forma de remuneração é viciada, precisa ser alterada também. Boulos, mudando agora um pouquinho de assunto, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou, em primeiro turno, um novo plano diretor para a cidade, que está sob crítica dos especialistas, dos arquitetos. Por quê? Permite prédios mais altos na região central, mais vaga de garagem, próximo onde você tem eixo de transporte público, você cria ali um gargalo, e uma opção para a empreiteira não pagar em dinheiro a taxa para, eventualmente, se ela quer construir além da cota, enfim. Se eleito, como é que você vai tratar? Esse plano está sendo visto como um retrocesso em relação ao de 2014. A gente sabe que a correlação de forças na Câmara Municipal de São Paulo tende a ser mais favorável aos conservadores do que aos progressistas. Como é que você vai, se eleito, enfrentar essa realidade de um novo plano diretor que, no entender dos especialistas, piora a cidade? Kennedy, primeiro é preciso dizer que o plano diretor de 2014 foi um avanço na cidade. Eu participei do processo de aprovação enquanto ativista do movimento social, dialogando com o prefeito Fernando Haddad à época, dialogando com o Nabil Bonduque, que foi o relator do plano diretor, um urbanista importante da cidade e do país.
E ali você aumentou as áreas de ZEIS, que são as áreas destinadas para habitação social. Você buscou fazer a cota de solidariedade, que era poder combater a segregação. Porque esse é um dos maiores problemas da cidade, Kennedy. São Paulo é uma cidade muito rica, mas uma cidade muito rica que ainda tem muita pobreza e muita desigualdade. Se você for ver, esses são dados da Rede Nossa São Paulo, a idade média ao morrer, expectativa de vida, em bairros mais ricos da cidade, mais nobres, como Jardins, como Moema, está em torno de 82 anos. Se você for ver a expectativa de vida em bairros como Jardim Ângela ou Cidade Tiradentes, está com 58 anos. Uma mesma cidade, incrível, né? A 15 quilômetros de distância, você tem 20 anos de vida, em média, a mais para as pessoas ou a menos. Você tem o IDH da Suécia e o IDH do Congo convivendo numa mesma cidade. Então, o plano diretor, ele tem que ter como objetivo a redução das desigualdades na cidade. Isso é bom para todo mundo. Às vezes as pessoas dizem, mas isso é um discurso esquerdista, só pensa na periferia. Meu caro, você reduzir a desigualdade é bom também para quem mora nos Jardins. Sim. Porque eu acho que ninguém ali gosta de sair do seu prédio e ver um monte de pessoa jogada em barraca no meio da calçada porque não tem onde morar. Isso. De parar num semáforo e ver uma criança com uma plaquinha dizendo estou com fome. De viver numa cidade que você não pode confiar do seu filho pequeno ir para a praça sozinho porque tem medo de ser assaltado. Que você não pode ir no centro da cidade tirar o celular do bolso porque tem medo de ser assaltado. Se você reduz as desigualdades, você reduz a violência. E eu acho que este plano diretor, essa mudança no plano diretor que o Ricardo Nunes, com a base dele na Câmara, está querendo fazer, é uma mudança de retrocesso nesse sentido. Como enfrentar isso? Como mudar isso? Olha, eu acho que isso precisa ter, neste momento, quer dizer, ele tem o controle da Câmara. Isso. Então, você precisa ter uma atuação da sociedade, que eu acho que está se posicionando, a opinião pública da cidade, os movimentos sociais da cidade. Quer dizer, o poder não é uma coisa suprema. Né? Nós estamos numa democracia, a sociedade tem o direito e o dever de se manifestar. Agora, eu acredito, Kennedy, se tiver oportunidade de ser eleito prefeito de São Paulo, que é possível dialogar e construir maioria na Câmara. Construir maioria na Câmara em torno de alguns objetivos. Política, Kennedy, veja, você nunca faz tudo aquilo que você quer num sistema democrático. Né? Você tem que ter a capacidade de dialogar, de negociar. Isso é um princípio básico da política. Né? Então, agora, você tem que ter projeto. Você não pode dialogar aquilo que é fundamental no teu projeto, na tua coerência, na tua visão de cidade, na tua visão de mundo. Né? Agora, o diálogo para ter governabilidade, nós estamos vivendo agora um problema crônico também aqui em Brasília, é parte disso. É complicado. Olha só, segundo estimativas, há cerca de 48 mil moradores de rua em São Paulo. 50 mil, alguns dizem que tem menos, enfim, é difícil, inclusive, ter um cadastro mais preciso dessas pessoas. A prefeitura tem sido criticada por ter uma visão higienista, né, políticas públicas até de preconceito em relação a essa população de rua. Como é que você pretende resolver esse problema, que é diferente do problema da Cracolândia? Muitas vezes as pessoas confundem a questão da Cracolândia, que também envolve moradores de rua, mas num outro contexto socioeconômico, né, dos moradores de rua. Então, eu queria que você abordasse as duas coisas, porque a gente também vê, Boulos, eu vou muito a São Paulo, morei muitos anos na cidade, é uma cidade que eu gosto bastante, apesar de morar aqui em Brasília, mas também vou muito para lá, que a questão da Cracolândia me parece que ela só piora, né? Essa abordagem de internação compulsória, de tratar como uma questão de polícia, não uma questão social. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas coisas, os moradores de rua e a questão da Cracolândia, na sua visão, para tentar resolver o problema, minimizar o problema, enfim. Vamos lá, Kennedy, você tem toda a razão, são duas coisas totalmente distintas. É lógico que o problema de moradia é parte do problema da Cracolândia. Isso. Mas o problema da Cracolândia é muito mais complexo. Ali é um problema transversal entre falta de moradia, um problema que envolve acompanhamento e tratamento de saúde mental por dependência química, e envolve também geração de renda. As pessoas que estão lá, muitas vezes estão por desespero, desemprego, falta de oportunidade, falta de alternativa. Então, ali é um problema que você tem que atuar em várias frentes. Nós tivemos o programa de Braços Abertos do Fernando Haddad, que buscou começar uma abordagem diferente ali, que pudesse ter sucesso no médio prazo. Aí chegou o João Dória, eu me lembro na campanha, ele dizia, eu vou acabar com a Cracolândia em um mês. Quando eu chegar... Isso foi em 2016.
Nós estamos em 2023. O Ricardo Nunes disse que o Braços Abertos ele incentivava o usuário a se drogar mais, né? Isso é um absurdo. Experiências de redução de danos feitas no mundo todo revelaram eficiência para que as pessoas deixassem a droga no médio prazo. Quer dizer, isso é uma visão tacanha de quem não conhece do problema. A dependência tem a questão do desmame, ela é uma coisa complicada. Claro, veja, eu tive a oportunidade, Kennedy, além de me formar em filosofia pela USP, eu fiz especialização em psicanálise e meu mestrado em psiquiatria pela USP. Eu estudei saúde mental, que é um tema complexo. Não adianta vir com solução demagógica de gritar, então eu vou jogar bomba, eu vou tirar. Resolveu? Não. A Cracolândia só aumentou. Pergunta para quem mora na região da Cracolândia se sente seguro de sair de casa. A Cracolândia dispersou. Ela se espalhou, exatamente. Se espalhou. Nós tivemos saque em drogaria no centro de São Paulo há um mês atrás. Quem imaginaria isso? Por uma política totalmente irresponsável que adotaram lá. Ali você tem que atuar. CAPS móvel, uma atuação forte, que envolva a redução de danos, pode envolver internação, mas a internação ela não é a primeira alternativa. Não é você chegar e falar, está todo mundo aqui no hospício, no manicômio, na comunidade. Não é assim. Você tem que fazer, assim, você tem que seguir a ciência, é o básico. Né? Mas pode ser a internação pode ser uma solução no limite, para casos que demandem isso. Segundo, você tem que ter uma atuação de atendimento habitacional. Locação social, hotel social, dá alternativa para as pessoas saírem da rua. E terceiro, geração de renda. Sabe o que eu defendo, Kennedy? Já defendi isso na campanha de 2020. Olha a zeladoria de São Paulo. Toda a praça virou um matagal. Né? Você tem pequenas obrinhas que não são feitas, cidade no estado de abandono. Abre frente de trabalho, paga um salário mínimo para essas pessoas ajudarem na zeladoria da cidade. Sim. Você ajuda a pessoa a reconstruir sua vida. O centro, a zeladoria no centro é impressionante. Está largada. Está largada. E aí, população de rua, que é um outro tema. Aí, meu caro, é olhar as experiências internacionais também. Isso, você tem que ter alternativa habitacional. Houve uma polêmica, o prefeito começou a retirar barracas. Veja, ninguém quer que as pessoas fiquem em barraca no meio da calçada. O comerciante não quer, o pedestre não quer, e acho que aquela pessoa que está embaixo da barraca é a que menos quer. Exato. Só que você fazer uma atitude higienista, que esconda o problema, jogue para baixo do tapete sem dar alternativa para as pessoas, não é isso que vai resolver. Então você tem que ter uma política baseada em programa de moradia primeiro, de acolhimento emergencial, né? Olhando as experiências internacionais, onde você combater. Isso não é um problema exclusivo de São Paulo. Embora São Paulo hoje esteja com a maior população de rua da sua história e, contraditoriamente, com o maior orçamento da história. Tem algum problema aí, alguma coisa que não bate. Sabe o que eu acho, Kennedy, no fim do dia? Que é o seguinte. Eu acho que o prefeito está tentando, por uma razão meramente eleitoral, levar o bolsonarismo para São Paulo, importar o bolsonarismo para São Paulo. Ele fica brigando lá com o Ricardo Salles para ver quem é mais bolsonarista. O Ricardo Salles, deputado federal do PL, que em tese também é um pré-candidato, pode ser candidato a prefeito de São Paulo, o Bolsonaro teria uma preferência por ele. Pois é. Aí fica assim, se um janta com o Bolsonaro, o outro quer almoçar com o Bolsonaro. Se um toma café da tarde, o outro quer tomar café da manhã. Isso é triste de ver ele ficar, por uma razão eleitoreira, porque ele acha que quer conquistar a direita, aí ele muda a política pública, vai para cima da população de rua, joga bomba na cracola. Quer dizer, isso é triste ver em São Paulo, que foi uma cidade decisiva para ajudar a derrotar Bolsonaro no ano passado. Revitalização do centro de São Paulo, que é um centro muito bonito, né? Ali você sai passeando por São Paulo, viaduto Santa Efigênia, viaduto do Chá, Praça Patriarca, enfim. Ipiranga com a São João. Ipiranga com a São João, na música do Caetano. Você tem uma proposta específica, vira e mexe, né? O Haddad tinha um programa, o Kassab tinha, o Dória lança. O que seria uma medida correta, no seu entender, para revitalizar o centro, que as grandes cidades do mundo, as cidades globais, dedicaram muita atenção e conseguiram avançar? Olha, por que o centro de São Paulo está abandonado? Está abandonado porque não tem gente. O centro de São Paulo funciona até às 6 da tarde. Ninguém tem coragem de andar no centro depois das 6 da tarde. Onde você tem, pega algumas regiões lá, Praça Roosevelt, algumas partes da Santa Cecília e não sei o quê. Da São Luís ali. Isso, que você tem ali um espaço de bares, um espaço de cultura e tudo mais. O centro à noite está... E gente morando na região. E gente vivendo. Isso. Esse é um ponto-chave, Kennedy. Então, veja, a situação do centro de São Paulo são centenas de imóveis abandonados. Isso está errado.
E você tem legislação para fazer diferente. Veja, um imóvel que está abandonado, ele tem que ser notificado pela prefeitura, coisa que não tem sido feito. Ele passa a pagar IPTU progressivo e ele pode sofrer desapropriação-sanção. Isso é a lei, é o Estatuto da Cidade que diz. Lei Federal 2001. Então, sofrendo desapropriação para moradia, de interesse social. Você tem todas as condições, e agora nós estamos tendo uma conquista importante. Hoje foi a votação do relatório do Minha Casa Minha Vida, do novo Minha Casa Minha Vida, e nós conseguimos incluir, foi uma proposta nossa, requalificação de imóveis abandonados e retrofit no escopo do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, destinar o recurso do Minha Casa Minha Vida também para isso. É o que várias cidades do mundo fizeram. Você pegar esse imóvel que está abandonado, requalifica, reforma, faz um retrofit e faz habitação. Ah, só para a população de rua? Não. Tem que ser em parte para a habitação das pessoas que estão precisando mais, mas você pode fazer faixa 2, faixa 3 para uma classe média baixa. Você tem que fazer usos diversificados. Pega no térreo, faz um comércio. Né? Você vai estimulando. Pega o casarão que está abandonado, largado, que deve mais imposto do que o valor dele, faz um centro cultural, faz um centro de formação, de profissionalização. Aí você vai dando vida ao centro. Revitalizar é dar vida. Você vai dando vida novamente ao centro. Esse uso misto é fundamental. Essencial. As pessoas falam dos jardins. As pessoas moram nos edifícios, vão para os restaurantes, para o supermercado, ou seja, tem todo esse uso misto. Tem que levar isso para o centro também. Lógico, uso misto. Primeiro, em relação a modalidades mistas de moradia. No centro tem que ter, e eu acho que isso é uma riqueza do centro, que é um espaço de encontro. A nossa cidade é muito segregada. Às vezes a pessoa fica lá, ela não vê a cidade real. Você vai ter ali a pessoa mais pobre morando, você vai ter ali a pessoa de classe média morando, a pessoa de classe média alta morando, você vai ter o pequeno comércio da padaria, do pequeno restaurante do prato feito, você vai ter ali um comércio a casa do povo, de uma roupa, de uma grife, a casa de povo, você vai ter de tudo. Isso. Então, assim, essa diversidade, esse espaço de convivência e de encontro, é isso que nós temos que recuperar para o centro de São Paulo. E, lógico, com segurança, porque hoje não tem condição. Aí você pega Guarda Municipal. A segurança, todo mundo sabe, é uma atribuição do Estado, pela Constituição. Mas a Prefeitura tem as suas guardas municipais, que podem fazer também algum grau de zeladoria, policiamento ostensivo, ou seja, dar segurança para as regiões. A Guarda Municipal de São Paulo hoje, Kennedy, é menor que a do Rio de Janeiro. E a população do Rio de Janeiro é menos da metade da de São Paulo. Ou seja, houve promessas de concurso de contratação, está fazendo Você agora. Vai aumentar a Guarda Municipal de São Paulo. Mas não tenha dúvida, aumentar e valorizar. E não numa lógica militarizada, que é um erro tratar. A questão da violência policial é um problema no Brasil inteiro, mas a gente viu em São Paulo, nas últimas semanas, vários casos de violência e de truculência da Polícia Militar. Claro, isso tem que ser combatido. Claro que Polícia Militar e Segurança Pública é um assunto mais da alçada do governo estadual. Você vai ter que lidar com o Tarcísio de Freitas, que está num outro campo político. Até queria ver como é que você avalia, que relação que você pode ter com o governador de São Paulo, porque, olha, questão de transporte público, tudo isso envolve uma boa relação com o governo do Estado. Relação você tem que ter institucional. O Lula deu o maior exemplo disso. Né? O Lula, quando tragédia de São Sebastião, né? Tragédia de São Sebastião, foi lá, trabalhou junto com o Tarcísio, liberou recurso federal. Ali o que interessava não era se você é do partido A ou B, se você é de esquerda ou de direita, era salvar a vida das pessoas e atender quem tinha o morro deslizado em cima da casa delas. Né? 8 de janeiro, tentativa de golpe. O Lula chamou todos os governadores, prefeitos de capitais para conversar independente de razão ideológica. Ou seja, quando você vira prefeito de uma grande cidade, governador de estado, presidente da República, você não é apenas você tem que representar uma instituição. Isso é evidente. Isso não quer dizer que você se desfaz das suas posições, deixa de ter lado, de jeito nenhum. Eu, por exemplo, acho inadmissível violência policial. Eu vi uma cena essa semana, as pessoas devem ter visto, circulou amplamente na rede social, de uma senhora de 70 anos tomando um soco de um policial que estava defendendo o marido dela, que estava sendo já agredido e imobilizado. Uma atitude covarde, dá um soco na cara dela. Esse policial tem que ser, não é que ele tem que ir para a corregedoria, porque a prova está ali, ele tem que ser afastado imediatamente, não pode mais ocupar essa função. Sabe, você tem que ter o negócio das câmeras. Nós travamos uma batalha porque o Tarcísio e o secretário dele diziam que iam tirar as câmeras dos policiais. A câmera reduziu a letalidade policial amplamente. Então, assim, esses pontos, combater a violência policial é chave. Ao mesmo tempo, garantir a segurança pública como uma segurança cidadã também é chave, Kennedy. A Guarda Municipal, nós estamos dialogando aqui com o Ministério de Segurança Pública, o PRONASSE,
eu tive com a coordenadora do Pronaf, a Tamires, e com o ministro Flávio Dino, para discutir levar mais viaturas da Patrulha Maria da Penha, que é um projeto federal de estímulo às guardas municipais, para São Paulo. O que é a Patrulha Maria da Penha? Especializada em combate à violência contra a mulher e acompanhar medidas protetivas. É que é outra questão fundamental, né? Fundamental. E, aliás, feminicídio. Se me permite, Kennedy, um avanço que nós tivemos hoje também, espero que o plenário da Câmara e do Senado reiterem, por uma emenda nossa, nós incluímos, dentre os critérios de priorização de atendimento no Minha Casa Minha Vida, no novo programa, mulheres vítimas de violência. Porque o ciclo da violência é cruel. E, às vezes, uma mulher sofre violência doméstica e ela permanece com o agressor porque ela não tem para onde ir, com os filhos. Então, ela continua sofrendo reiterada violência. Então, colocar mulher vítima de violência como um dos critérios, junto com pessoas com deficiência, junto com idosos, junto com população de rua, um dos critérios de prioridade do Minha Casa Minha Vida, nós tivemos essa conquista hoje por uma emenda nossa. Ô Boulos, você era pré-candidato a governador de São Paulo em 2022, abriu mão da sua candidatura, apoiou o Haddad, e naquele momento o Haddad e o Lula, o PT, entenderam que seria importante firmar um compromisso para apoiar a sua candidatura a prefeito em 2024, no ano que vem. Esse apoio está garantido, sólido, na tua avaliação? Querido, eu acredito que sim, até porque eu tenho dialogado com o PT de São Paulo para construir esse acordo, porque eu não quero uma coisa também que fala, veio de cima, fez um acordo lá com o Lula. Está obrigado a fazer não, uma construção, né? Porque não adianta também só ter o apoio do PT, do PCdoB, do PV, que tem uma federação formalmente, e essa turma não está de corpo e alma, envolvida no projeto, engajada no projeto. Por isso eu tive com a executiva do PT, tenho conversado frequentemente com o presidente municipal do PT, o Laerte, com o presidente estadual do PT, o Kiko, que é meu colega deputado federal, com parlamentares do PT, tive recentemente na bancada da Assembleia Legislativa do PT, conversando com eles sobre São Paulo, conversei com vários vereadores do PT da cidade, para que a gente construa conjuntamente. Minha meta, Kennedy, é construir uma frente progressista em São Paulo, que envolva o mais amplamente possível este campo com um projeto de reconstrução de uma cidade que está largada, abandonada, com um projeto de combate às desigualdades, de inovação. Uma frente progressista é suficiente para vencer a eleição? Você não precisa trazer alguns setores conservadores como o Lula conseguiu trazer em 2022? Eu acho que uma coisa é uma eleição de primeiro turno, outra coisa é uma eleição de segundo turno. Eu acho muito difícil, aí não é uma escolha, uma opção. Construir no primeiro, mas no primeiro segundo turno, é possível. o que eu acho que tem a tendência? Dando aqui uma leitura. Eu acho que o atual prefeito, até por ter a máquina na mão, e vai usar a máquina de uma maneira despudorada, já está fazendo isso. Já está fazendo isso. Tudo que ele não fez em 3 anos, lembra do Maluf? O Maluf era isso, né? Ficava 3 anos sem fazer nada. Chegava no último ano, era obra da cidade inteira, recapeava tudo. Ele está fazendo igual, seguindo a lição do Maluf. E a gente sabe o que deu com Pita em São Paulo, né? Não é uma boa memória. Mas, assim, ele vai conseguir, com isso, atrair alguns partidos que já estão na base dele que tem secretaria. Se tiver uma candidatura de extrema-direita, seja do Ricardo Salles ou qualquer outra do PL, vai atrair uma outra parte dessa direita. Então, eu acho que assim, isso está mais ou menos delineado, esses campos. Agora, num segundo turno, né, como o Lula fez. Quer dizer, o Lula, no primeiro turno, era uma frente progressista. Né? O Geraldo Alckmin, que você poderia colocar como campo conservador, foi para o PSB, que é um partido progressista. Aí a Tebet, outros entraram no segundo turno. O perfil do vice, o nome do candidato a vice, da candidata a vice, será do PT? Isso está já fechado? Você tem um perfil, tem um nome já que você possa adiantar, Boulos? Olha, Kennedy, primeiro, acho que a tendência natural é ser do PT, porque o PT sempre teve candidato a prefeito de São Paulo. Por um compromisso político, por um entendimento e por um diálogo, a perspectiva é que eu seja cabeça de chapa e eu sou do PSOL. Então, é natural que o PT esteja na chapa e a construção é essa. Eu acho que é cedo para a gente fechar nomes e trabalhar nomes. Acho que ainda é muito cedo porque, primeiro, o PT ainda está fazendo as suas discussões internas. Eu me comprometi aí nos zonais do PT, em cada região, conversar com a militância. Nós vamos fazer essa construção. Acredito que agora, nesse mês de junho, vai ser um momento decisivo para essa amarração. Vamos criar uma pré-coordenação, vamos dizer, um conselho político para discutir São Paulo com esses partidos do campo. E eu acho que, como fruto disso, eu espero que a gente chegue com muita tranquilidade à composição de chapa. Boulos, vou fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco. Daqui a pouco a gente continua a entrevista com Guilherme Boulos.
Olá, a notícia está de volta com Guilherme Boulos. Boulos, fechado o bloco sobre São Paulo, quero trazer as questões aqui para Brasília, questão nacional. A gente viu na última semana uma série de dificuldades para o governo votar uma medida provisória que reestruturava o governo. Uma liberação de 1,7 bilhão de reais em emendas. Não é para aprovar assim uma medida que está reonerando um setor que obteve um benefício, isso tem um custo. Era para o Lula poder organizar o governo dele como ele bem entendia. E uma medida provisória que já tinha sido desfigurada, né? Tiraram atribuições do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas. Por que o governo está tendo esse grau de dificuldade na Câmara dos Deputados, menos no Senado, mas na Câmara dos Deputados, Boulos? Olha, a grande questão do meu ponto de vista, Kennedy, é que uma coisa era a governabilidade quando o presidente Lula governou de 2003 até 2010. Outra coisa é a governabilidade hoje, depois da passagem do Bolsonaro pela presidência. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro, ele criou um vício, ele aprofundou os vícios de governabilidade. A gente sempre soube que a governabilidade sempre foi um negócio complicado, porque você tem uma massa de parlamentares que são do centrão, que muitas vezes eles são base de todos os governos, estão preocupados ali também em garantir o seu espaço. Não é uma coisa ideológica de posição política e tal. Mas o Bolsonaro entregou o orçamento para o Congresso Nacional. O orçamento secreto foi isso. O orçamento secreto, ele é uma etapa posterior, porque houve mudanças na legislação para dar mais poder para o Congresso Nacional. As emendas impositivas. Foi com Cunha ainda. Com Cunha. Uhum. Né? Aí vem o Lira, que se acostuma com o Bolsonaro a mandar, a ser uma espécie de primeiro-ministro. Né? Então, esse Congresso hoje, de alguma maneira, a gente está vivendo um semipresidencialismo sem ser formal, enfim. Eu acho que é um risco. Se a gente não fizer nada, é um risco de você ter um semi-parlamentarismo esquisito, de ornitorrinco, um negócio assim que vai ser uma loucura. Veja, o presidente Lula foi eleito por 60 milhões de brasileiros para governar. Tem o direito de governar, não foi só eleito ele enquanto pessoa, foi eleito com um programa de governo. É lógico que não há uma maioria da esquerda e da centro-esquerda no Congresso Nacional, como nunca houve, aliás. Desde a redemocratização, nunca teve um congresso de maioria de esquerda. A esquerda já elegeu 5 vezes presidente da República e nunca teve um congresso de maioria da esquerda, o que entra num outro debate, que, do meu ponto de vista, é a necessidade de uma reforma política, com voto em lista, com você despersonalizar e politizar mais a eleição parlamentar, que é muito pautada pelo clientelismo no Brasil desde sempre. Esse é um outro ponto. Mas, só porque eu acho que era a questão, que foi o pulo do gato, o Bolsonaro não estava preocupado em governar. Ele não estava preocupado com qual é o projeto, qual é o plano, ele estava preocupado em sair naquele cercadinho todo dia para agitar os seus. O que ele queria era mobilizar a sua base social. E ele conseguiu fazer isso muito bem. Ele organizou um movimento de massas de extrema-direita no Brasil, é preciso reconhecer. Ele queria travar a guerra cultural, a guerra ideológica, e fez. Mas ele terceirizou a governança. Uma parte para o Guedes, outra parte para o Lira, outra parte para o Ciro Nogueira, outra parte para o Alcolumbre. Ou seja, ele terceirizou. O Lula quer governar. E então não é justo que o parlamento tenha emendas? Eu acho razoável, isso está previsto. O problema é a proporção que isso toma e quem controla a destinação das emendas. Porque, veja, dá um exemplo muito simples aqui. 2 cidades vizinhas. Uma tem 10 ambulâncias, outra tem 1 ambulância. A que tem 10 ambulâncias tem um deputado. Se o controle dos investimentos no SAMU, em ambulâncias, não está no Ministério da Saúde, esse deputado ele tem uma emenda que ele vai dedicar a ambulâncias, ele vai mandar mais 10 ambulâncias para a cidade que já tem 10 e nenhuma para a cidade que só tem 1. Porque é a base eleitoral dele. Então você desfigura as políticas públicas, você perde a capacidade de planejamento do Estado. Este é o problema de você ter uma quantidade relevante do orçamento de investimento sob o controle estrito da Câmara. E eu acho que o problema que nós estamos tendo de choque entre Executivo e Parlamento é justamente uma mudança de culturas nesse sentido. É preciso reconhecer uma coisa também. Existe bate-cabeça e problemas na articulação do governo. Isso também está público, Existe. O próprio governo reconheceu. O próprio governo, o líder do governo na Câmara, o Guimarães, o próprio ministro Padilha. E não é assim, não dá para fulanizar. Então, a culpa, joga a batata quente, como alguns tentam fazer. Eu acho, aliás, que o ministro Padilha é uma pessoa extremamente hábil de negociação, capaz, já ocupou essa função em outro momento.
é que eu acho que O Lula precisa ter um entrar freio de mais em arrumação. campo, né? Eu Ele também entrou acho. ontem e ajudou. Ele tem que fazer mais esse jogo. É isso, assim, o Lula é o Pelé da articulação política. Então, assim, você ter ele e não ter uma atuação, e obviamente, novamente aqui, sem demérito da atuação dos ministros, que é essencial na articulação política, mas eu acho que ter o presidente também dialogando com os presidentes do Poder Legislativo, com os líderes de cada uma das casas, eu acho que fortalece, pode ajudar a distensionar muita coisa e ajuda a construir um freio de arrumação que a gente precisa para ter uma base sólida no governo para reconstruir o Brasil. Bolo, você falou muito bem que o Bolsonaro conseguiu, infelizmente, criar um movimento de massa de extrema-direita no Brasil, né? O que piorou a qualidade do debate público. A gente vê isso no Congresso, mas vê também na imprensa. Né? A gente vê isso. Como enfrentar e como travar essa guerra cultural contra a extrema-direita? E eu queria que, à luz disso, você comentasse o que aconteceu em 8 de janeiro no Brasil, aquela tentativa de golpe. Olha, Kennedy, se nós olharmos internacionalmente, o bolsonarismo ele é um fenômeno articulado com Trump, com Orbán na Hungria, com Salvini na Itália, com todo um movimento de extrema-direita, agora o Javier Milei na Argentina, o Cast no Chile, que eles têm os mesmos métodos e as mesmas técnicas. Vem de Steve Bannon, de Cambridge Analytica, do Brexit lá atrás. Quais que são essas técnicas? Manipulação do debate público por meio de fake news, até de forma sofisticada, com deepfake, com alteração de vídeo, que parece, vamos botar na tua boca uma frase aí, vai parecer que você falou, você vai ter que jurar de pé junto que não falou para alguém acreditar. E de jogar com o engajamento de rede, o algoritmo, e com o fato da rede social ser terra de ninguém. Aí que eu acho que é o ponto que vem para uma pauta legislativa que a gente tentou aprovar mês passado, que foi o PL da fake news. Quer dizer, veja, o que é crime na vida real tem que ser crime na rede social. Exato. Não é possível que alguém possa destruir reputações, matar gente. A aprovação desse projeto é importante para esse combate. Claro! Se você quer... Assim, eles utilizam uma brecha de que a rede social, ninguém se responsabiliza por nada, você pode mentir, você pode dizer atrocidades, absurdos, você pode impulsionar discurso de ódio, você pode defender massacre em escola. Foi um escândalo o negócio. O Flávio Dino chamou o Twitter no Brasil e falou, olha, encontramos 400 e tantos perfis do Twitter que estão promovendo ataques em escolas, depois do que aconteceu em Santa Catarina. Pediu uma retirada. O Twitter falou, não estão ferindo os termos da plataforma. Pô, é porque não tem uma lei. Então, nós precisamos aprovar essa lei. Isso envenenou muito o debate público. Porque pega o algoritmo de rede, Kennedy. Se eu chego e digo, olha, gente, nós precisamos ter um debate democrático, respeitar as diferenças, vai ter 5 curtidas. Isso é um tema frio. Se eu chego e digo, tem que destruir o adversário, fuzilar, petralhada no Acre, fazer não sei o quê, o teu vídeo vai ter 5 milhões de curtidas. Isso é a dinâmica da rede social. Ela leva esse extremismo, ela estimula esse extremismo, uma lógica de lacração, de rebaixamento do debate público. Eu vejo isso na Câmara todos os dias. Aquele púlpito da Câmara virou o cercadinho do Alvorada. Aqueles caras falam cada atrocidade, um bota uma peruca. Então, mas você tem travado uns bons debates lá com o Eduardo Bolsonaro, quando o Flávio Dino vai e o Silvio Almeida, a coisa fica interessante, o debate. Né? Fica, porque assim, nós temos também que buscar desmoralizar essa turma, não dá para deixar... Tem que ir para um enfrentamento qualificado. É difícil fazer um debate qualificado. Não estou dizendo que todos são desqualificados. Existe gente qualificada na direita brasileira lá no parlamento. Isso. É verdade. Só que essa geração de bolsonaristas que entrou agora, que vem de rede social, que vem do vídeo no YouTube da lacração, Deus do céu, tem que ganhar adicional de insalubridade para trabalhar ali. Estamos chegando aqui ao final. Eu queria agora falar de uma coisa mais geral que tem, que é um paralelo que é muito feito entre você e o Lula, né? Uma origem do Lula metalúrgico, no movimento social, você no MTST. No Brasil, há uma tentativa, que eu acho condenável, de sempre criminalizar os movimentos sociais. A gente está vendo na CPI do MST, e eu acho muito meritória a luta do MST, tanto quanto a do MTST. Você hoje, dito isso, feita essa ressalva,
está mais moderado do que você era? Você vê um paralelo? Porque o Lula também ele foi se moderando. Também, porque o Brasil é isso, é um país complicado. A gente não tem maioria no Congresso Nacional, né? Quando a gente olha a esquerda, por exemplo, não há maioria lá. E para você governar o país, você tem que lidar com essas forças conservadoras. Você é candidato agora a prefeito de São Paulo. Parte daquela cidade é bastante conservadora. Essa coisa ideológica do Boulos, ele está mais moderado hoje, não? Esse paralelo é correto, não? Querido, você nunca vai ouvir da minha boca uma frase como esqueçam o que eu fiz. Eu tenho um orgulho, um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida é ter dedicado 20 anos dela para ajudar as pessoas a terem casa com dignidade. A luta do sem-teto, embora sofra tanta fake news, porque o debate Sim. é feito por meme, Boulos vai invadir sua casa, é uma forma tão rebaixada e mentirosa. Faziam isso com o Lula em 89, Faziam, né, que ia tomar a casa, É. ia botar não sei quantas famílias para morar na casa. É uma fake news antiga da Isso. direita brasileira. Eu tenho um orgulho. Eu duvido que alguns dos meus adversários em São Paulo possam erguer a cabeça e dizer que têm orgulho do que fizeram nos últimos 20 anos. Duvido, quando as coisas vêm à luz. Eu tenho. E as minhas posições, as pessoas sabem, eu tenho lado. Eu estou na política não é porque eu quero um cargo, um prestígio, um espaço. Eu sou filho, Kennedy, de 2 médicos professores da USP. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu não ia ter virado professor de escola pública e vindo para ser militante do Movimento Sem Teto e do PSOL. Sabe? Política, para mim, é um instrumento, e o instrumento mais poderoso que a gente tem para fazer o que a gente acredita, para realizar sonhos, ideais, para mudar a sociedade a partir da visão que nós temos. E, assim, se eu estou na política é porque eu quero combater a desigualdade social, é porque eu quero lutar por justiça social, para que as pessoas possam viver melhor, e disso eu nunca vou abrir mão. Nunca. O que eu defendi quando entrei no Movimento Sem Teto é o que eu sigo defendendo hoje como deputado federal e vou defender como candidato a prefeito de São Paulo. Agora, a política, numa democracia, exige que a gente tenha capacidade de diálogo e negociação. Se você fala só com quem pensa igual a você vai construir seita, não partido, você não vai ter capacidade de construir maiorias na sociedade, né? E eu tenho buscado dialogar com quem pensa diferente de mim, porque isso é importante para que a gente possa construir maiorias e depois governar. Sabe, isso não é uma mudança das posições que eu acredito, mas é uma compreensão que, numa sociedade democrática, você não faz tudo o que você quer, você não faz tudo o que seria 100% ideal para você. Você precisa fazer compromissos e ter capacidade de diálogo. Chegamos aqui à reta final. Pinga fogo, Boulos. Queria que você respondesse muito sucintamente, enfim. Pinga fogo aqui. Getúlio Vargas. Um grande estadista, alguém que, na política, pendeu ao autoritarismo muitas vezes, mas deixou um legado social e de desenvolvimento econômico essencial para o país. Juscelino Kubitschek. Juscelino, vamos dizer, foi um continuador da política de desenvolvimento do Vargas, mais moderado que o Vargas, certamente, mais aberto ao capital estrangeiro, mas que, olhando para o padrão que nós temos hoje no Brasil, também pode ser considerado um grande estadista. Jânio Quadros. Jânio Quadros, digamos, foi o precursor dessa antipolítica caricatural que a gente vive hoje. João Goulart. Um grande presidente, comprometido com o povo brasileiro, pagou o preço por ter estado do lado certo da história. Ditadura militar de 64. 21 anos de pesadelo, de tortura, perseguição, censura, que o Brasil não pode reviver nunca mais. Tancredo Neves. Tancredo, eu acho uma figura muito peculiar, né? Porque o Tancredo foi ministro do Getúlio, ministro da Justiça do Getúlio, e era o ministro mais legalista quando deram um golpe no Getúlio. Foi um democrata. Acho que o Tancredo foi um democrata e também atuou, lógico, como digamos, um pacificador na transição pacífica, lenta e gradual do Geisel, do Figueiredo e tal. Provavelmente, se eu estivesse naquela transição nos anos 80, teria uma posição de muito embate com o Tancredo, porque ele era a ala moderada do campo democrático, mas é inegável que foi alguém que ajudou a redemocratizar o país. José Sarney. Olha,
José Sarney foi um presidente que tomou medidas impopulares, né? No Maranhão, uma pessoa que representou sempre uma oligarquia de direita. Mas você sabe que chega um ponto, o bolsonarismo mudou a régua política do país. E políticos que sempre foram à direita tradicional e que a gente sempre combateu, né, quando você olha pela régua do Bolsonaro, você vê que pelo menos era alguém com quem era possível fazer um debate civilizado. Fernando Collor de Mello. Bom, vai para a cadeia agora alguém que conseguiu errar em todos os momentos, desde 1989 até 2022, apoiando Bolsonaro. Itamar Franco. Itamar Franco, eu acho que foi uma surpresa. Era alguém que se imaginava, depois do impeachment do Collor, que não ia conseguir gerir o país e conseguiu matar no peito e fazer uma boa transição. Fernando Henrique Cardoso. Olha, do Fernando Henrique, eu acho que se diz o mesmo que eu falei dessa direita liberal tradicional brasileira. Foi um governo que eu já moleque, na época do movimento estudantil, combatia muito o que foi as privatizações da Vale, um governo que ampliou o neoliberalismo no país, mas o Fernando Henrique foi um democrata e se expressou assim. Eu acho que foi importante para a biografia dele o posicionamento que teve na eleição do ano passado. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, uma grande mulher, tenho uma admiração pessoal profunda por ela, e acho que a história já está mostrando que aqueles que a derrubaram, esses sim estão indo para a lata do lixo da história. Olhe como a história vai ver no futuro Dilma Rousseff e Eduardo Cunha. Michel Temer. Michel Temer. Acho que é alguém que, embora tenha feito parte dessa direita moderada, de centro, por uma sedução da mosca azul, como dizia Frei Beto, entrou numa aventura golpista que o tornou para a história um golpista. Jair Bolsonaro. Pior presidente que o Brasil já teve, um genocida que eu espero que pague pelos seus crimes. Lula. O melhor presidente da história do país, sem sombra de dúvidas. Entre o maior líder popular que o nosso campo produziu, alguém que, embora você possa ter diferenças críticas e não sei o quê, você precisa olhar, e com o olhar da história, a figura que, inclusive, era a única possível para nos tirar do pesadelo que nos tirou ano passado. Guilherme Boulos. Veja, eu me formei em psicanálise, como eu disse aqui. E o Freud tinha uma frase, Kennedy: nós somos os piores juízes de nós próprios. Então, esse é o passo. Boa. Boulos, obrigado pela entrevista, um abraço, até uma próxima. Obrigado, valeu, Kennedy. Boa noite para você. Pessoal, a notícia volta na semana que vem, agradeço a audiência, aquele abraço, até a próxima.